Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um Mercado de Licitação especial. Especial de sábado. E especial por quê? Especial. Nosso correspondente internacional, Renato Gomes, direto dos Estados Unidos. Renato Gomes, gestor de licitações, que está lá dentro do governo americano, lá dentro da gringa, trazendo as últimas novidades para a gente em matéria de licitação. Vou deixar de lero-lero, que nem eu falo. Cai para dentro, Renato. O que você trouxe de novidade hoje para a gente aqui no Brasil? Vamos lá, Renato. O programa é Ah, todo Deus. seu. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você mais uma vez para a gente falar sobre as licitações aqui nos Estados Unidos. E a gente tem, nos últimos programas, conversado, né, sobre as licitações, como é que é o processo de pesquisa de mercado que o governo faz para preparar uma licitação, como é que o edital ali vai se montando. A gente já falou sobre as avaliações de proposta de preço, de proposta técnica, como é que o governo analisa os contratos que já foram feitos anteriormente para poder fazer ali a homologação e adjudicação dessas novas licitações. E aí, no último programa, a gente entrou numa discussão interessante que foi sobre tipos de contratos, né? Quais são os tipos de contratos que a lei de licitações prevê? E bom, você que está acompanhando nossa discussão aqui, o nosso trabalho, você já entendeu que a lei de licitações americana ela se chama FAR, F-A-R, né? Que é o Federal Acquisition Regulation, ou a legislação federal de aquisições do governo americano. E essa lei tem 53 capítulos, cada capítulo vai falando sobre uma parte, e essas partes elas meio que interagem entre si. Essa lei ela demonstra quais são os tipos de contratos que o governo pode negociar durante uma licitação. Isso está lá na parte 16 do FAR, né? Se você quiser dar uma olhada lá, você bota FAR 16 no Google, ele vai te levar diretamente para essa parte, né? Fica dentro do site acquisition.gov e ele vai te mostrar quais são os tipos de contrato, por que que os contratos podem ser feitos daquela forma, mas a gente vai dar uma discussão, vai conversar sobre esses tipos de contratos aqui agora com o programa do Adelso, né? Então, assim, primeiramente tem dois grandes grupos de contratos. Tem os contratos de preço fixo e os contratos de reembolso de custo. Os contratos de custo fixo são os contratos preferidos do governo, que são basicamente o seguinte: olha, o governo chega para a indústria e fala: eu preciso comprar 1 milhão de canetas. E aí a indústria responde: olha, 1 milhão de canetas vai custar 10 centavos cada caneta, e o valor total do contrato é esse, já considerando os preços de entrega, preço de produção, já considerando os impostos, já considerando o lucro da empresa. Tudo isso num pacotão custa tantos mil ou milhões de reais ou de dólares, né? Então esse é um contrato de custo fixo. Ele não tem variável nenhuma. O valor que foi negociado é o valor que vai ser pago. O segundo grupo de contratos é o grupo de contratos de custo e reembolso, ou de reembolso de custo. Como é que funciona? A gente vai construir um novo item. Normalmente são para contratos que são de pesquisa e desenvolvimento ou de grandes sistemas, onde eu vou dar o exemplo de uma garrafa d'água, mas uma garrafa de água jamais seria comprada num contrato de reembolso de custo, a não ser que seja uma garrafa de uma forma nova que não existe ainda e precisa ser desenvolvida. Como, por exemplo, é uma garrafa que não pode ser de plástico, não pode ser de ferro, ela tem que ser de uma membrana que vai segurar aquela água ali. É uma coisa que não existe ainda, que demanda, Uma né, garrafa uma que vai, pesquisa. uma garrafa que vai ter que sair para o espaço, né? Uma missão Uma garrafa que espacial. vai para o espaço e lá não pode ter plástico, não pode ter ferro, lá não pode ter vidro, nada disso que a gente está acostumado aqui na Terra, lá não pode ter, então vamos ter que desenvolver essa nova garrafa. Como a gente vai ter que desenvolver essa nova garrafa? O governo não consegue estimar quanto vai custar e a indústria também não consegue garantir quanto que vai custar aquilo. Ela vai dizer o seguinte: eu não tenho como fixar o valor disso aqui, porque isso aqui não existe. Então a gente precisa trabalhar junto para desenvolver. E aí, nesse contrato de custo-reembolso, o governo vai chegar e falar o seguinte: olha, o máximo que eu estou disposto a pagar por isso aqui é 1 milhão de dólares. Não vou pagar mais do que isso. A indústria vai falar o seguinte: olha, com 1 milhão de dólares eu consigo fazer essas e essas etapas. Eu consigo disponibilizar essa quantidade de cientistas, essa quantidade de engenheiros. O nosso progresso vai ser de primeiro desenvolver um protótipo que tenha a capacidade de segurar 10 ml de água ou de líquido
E depois que a gente tiver esse protótipo, a gente passa para uma segunda fase, a gente vai aumentar esse protótipo para segurar ali os 500 ml de líquido ali dentro. Então, esse contrato de custo-reembolso, ele vai ser escrito de uma forma onde o governo vai dizer o máximo que ele pode pagar com o orçamento que ele tem disponível e a empresa vai demonstrar como que ela vai incorrer aquele custo. Então, são custos que aconteceram, vão ser reembolsados. Então, a empresa, na prática, quando ela começa a desenvolver a garrafa do espaço, que não pode ter plástico, não pode ter ferro, não pode ter vidro, ela começa a incorrer custos. Então, os cientistas sentaram ali e gastaram 300 horas estudando uma membrana que pudesse segurar aquele líquido que não existe ainda. E aí ela vai e manda uma invoice para o governo falando, olha, eu gastei 300 horas, a gente fez esse progresso, o governo vai lá e paga. Então, esse contrato de reembolso, a empresa precisa comprovar que gastou aquilo, que aquele custo aconteceu e o governo reembolsa aquele valor. Quando ela reembolsa aquele valor, ele reembolsa o valor do custo mais uma quantidade de lucro que já foi negociado no contrato. Então, são dois tipos de contratos distintos. Um, o valor é fixo. Quero comprar a garrafa de água de plástico que tem no mercado aqui. Você vai a qualquer mercado e compra. As empresas apresentam suas propostas e o valor é fixo. Se a empresa, vamos supor que a gente assinou, isso aconteceu durante a pandemia. Você comprou as garrafas de água, comprou a $1 cada uma. E aí, durante a pandemia, os navios não conseguem mais entregar, porque os portos fecharam. Então, o valor dessa garrafa vai começar a subir, porque a demanda está aumentando muito, não tem garrafa disponível para entregar. Existem alguns contratos que são negociados com um ajuste econômico. Ou seja, se houver algum índice que faça aumentar o valor fixo daquela garrafa, a empresa pode voltar para o governo e falar assim: olha, a gente concordou, não é mais prático agora, a gente precisa ajustar esse valor. E existem cláusulas contratuais que autorizam esse ajuste, diferente de ter que licitar novamente, porque é algo fora do controle da empresa, fora do controle do governo, então o contrato prevê esse ajuste. Então, esses são os segundos tipos de contratos fixos, que são os contratos fixos com ajuste econômico de preço, que é um mecanismo que o governo disponibiliza. Onde é que isso pode ser usado? Compra de combustível, por exemplo. Compra de combustível, o valor varia o tempo inteiro. Não tem como o governo chegar e falar assim: olha, eu vou falar, esse valor fixo aqui da bomba de hoje é R$ 6 o galão, ou R$ 6 o litro. E aí, daqui 3 dias, o valor mudou. Ou daqui um mês o valor mudou. Então, esse contrato com ajuste econômico de preço, ele vai ter uma cláusula dizendo com que frequência aquele valor pode ser ajustado, aquele valor fixo pode ser ajustado, ou quais condições que aquele valor pode ser ajustado. Ah, é uma mudança na extração do petróleo vai gerar um índice e aquele índice vai controlar o nosso contrato. Então, assim, tem vários mecanismos que isso pode acontecer. Pode ser no caso, por exemplo, de uma pandemia que não tem disponibilidade, a empresa consegue comprovar que aquele valor subiu, que é o mesmo valor que está sendo praticado para todos os seus clientes, então o governo, como mais um cliente daquela empresa, vai ajustar o valor fixo daquele contrato com base naquele ajuste econômico. Então, beleza. A outra parte que a gente tem é a parte legal, que é o contrato fixo com incentivo, né, Matheus? Pô, porque a gente está trabalhando, se a gente entregar mais rápido, consigo ganhar um dinheirinho a mais? Consegue. Existem contratos físicos com incentivo, que são contratos que a gente concordou no valor fixo, a gente concordou no prazo, a gente concordou na qualidade, só que se a empresa entregar mais rápido, ela vai ganhar aquele valor concordado e mais uma porcentagem em cima do valor unitário ou em cima do valor total. Isso também é negociado em contrato com cláusulas previstas aqui no FAR, né? Para que é utilizado esse tipo de contrato com incentivo? É quando o governo precisa dar à empresa a possibilidade de elevar, por exemplo, a qualidade ou de diminuir o tempo de entrega. Então, esses contratos podem ser concordados antes. São contratos para construção, são contratos para pesquisa e desenvolvimento também, onde é possível fixar um valor. O interessante é porque a gente vê esse tipo de contrato onde existem contratos que são assinados em cadeia. Por exemplo, vamos voltar para o nosso exemplo da garrafa d'água do espaço. Eu preciso primeiro desenvolver essa carcaça que vai segurar o líquido dentro. Só que eu também tenho um outro contrato que está fazendo só a tampa, porque a gente não conseguiu fazer uma licitação inteira, a gente não sabia. São tecnologias diferentes. Uma é para a garrafa, a outra é para a tampa. Só que se eu não tiver a garrafa, eu não consigo desenvolver a tampa. Então eu fiz a licitação da garrafa, a empresa está desenvolvendo aquela garrafa e eu falei para ela: "Ó, se você me entregar 30 dias de antecedência, você vai ganhar 2% de incentivo no seu lucro." E aí a gente está negociado, foi concordado. Quando eu sei aquele tempo de entrega, eu começo a negociar a licitação da tampa. Então esse é um contrato em cadeia. Eu preciso do primeiro para poder terminar o segundo. Eu não tenho como começar a tampa se a garrafa não estiver pronta. Então você vai vendo que esses contratos eles vão gerando em cadeia. E, Renato, isso acontece com frequência? O tempo inteiro, porque você tem, vamos supor que a gente vai construir uma casa. Você tem
pessoal que vai fazer a fundação do concreto, você tem um pessoal que vai vir com a instalação elétrica, você vai vir um pessoal que vai passar com a parte hidráulica. Esses contratos são todos em cadeia. Se o primeiro do concreto atrasar, vai atrasar todo mundo. Só que eu preciso licitar isso. E eu preciso ter um tempo onde esse prédio, essa casa vai estar pronta para uma função da missão da própria agência, né, que é o Ministério dos Estados Unidos. Então, esses contratos em cadeia, é comum acontecer isso. Não são chamados contratos em cadeias, cada contrato é individual, mas o governo tem ali um planejamento onde ele vai analisar onde que cada um desses contratos tem que entrar. Um outro tipo de contrato é um contrato onde ele é um contrato de preço fixo com base no nível de esforço. Ah, isso aí é meio maluco isso aí, né? Basicamente, você vai fixar um contrato com valor no custo de hora de trabalho. Então, eu estou querendo fazer ali, supor, a pintura de uma parede. Aí, aquela parede é muito grande, é numa área externa. Eu não tenho como a empresa chegar e falar, ó, o valor fixo disso aqui é tanto. Não. O que a empresa vai negociar com o governo é, olha, a gente vai construir, vai pintar essa parede com valor fixo com base no preço da hora do pintor. Então, se eu não sei quantas horas eu vou pintar, eu não sei quantas paredes, por exemplo, vão ter. Então, a gente fixa o valor do pintor e aí o governo vai solicitando aquilo lá por demanda. A gente negocia o valor mínimo, a gente negocia o valor máximo, a gente negocia o valor máximo de horas que a gente pode contratar, o valor mínimo de horas que a gente pode contratar. E aí, à medida que o governo precisa, pô, a criança sujou ali a parede da base aérea. Então, chama o pintor para pintar, paga pelo valor fixo de horas. Agora, os contratos de custo de reembolso, né? Esses contratos são bem interessantes porque eles aumentam bastante o risco do governo. Então, essa brincadeira do tipo de contrato, ela não é somente para determinar qual é a melhor forma de você alcançar aquele objetivo. Ele trata muito com a questão do risco, né? Então, eu vou citar aqui os nomes dos tipos de contrato só para a gente ter registrado, mas eu vou conversar mais sobre essa parte do risco que eu acho que é mais interessante. Então, a gente tem um contrato de risco onde o custo é compartilhado. Ou seja, uma parte do custo vai ser paga pela empresa, outra parte do custo vai ser paga pelo governo. A gente tem um contrato de custo, onde o custo a gente paga pelo custo que aconteceu, mais um incentivo fixo. Ou seja, à medida que você entrega, eu te pago uma porcentagem do seu FII, que é como se fosse uma porcentagem do seu lucro. A outra é que você tem como fazer um contrato mais uma quantidade de lucro que é negociável. Ele pode ser maior ou ele pode ser menor, dependendo de como você controlou aquele custo. Pô, você teve um custo muito alto, o seu lucro vai ser pequeno. Se você teve um custo bem controlado, o seu lucro vai ser maior. Isso tudo, de novo, negociado na licitação, com valores fixos dentro do contrato ou com mecanismos de controle dentro do contrato. E que eu tenho mais costume de fazer é o contrato de custo fixo com lucro fixo. Desculpa, o contrato de reembolso de custo com lucro fixo. Então, à medida que a empresa entrega uma porcentagem do contrato, eu pago uma porcentagem do lucro fixo negociado lá na licitação. Então, quando a gente começa o contrato, eu sei qual é o máximo do custo que eu posso chegar e a empresa sabe qual o valor do lucro que ela vai obter. E ela vai recebendo isso à medida que ela vai entregando as etapas. Agora vamos falar sobre o risco. Essa é a parte mais interessante dessa discussão, né? Nos contratos de custo de reembolso, ou no reembolso de custo, a promessa que a empresa faz para o governo é que ela vai ter o melhor esforço possível para entregar aquele serviço. Não tem garantia de que vai entregar. Porque pode ser que, por exemplo, numa pesquisa, que a pesquisa não dê certo. Pode ser que no final da garrafa espacial a gente não chegue em garrafa nenhuma. Pô, tentamos aqui diversos tipos de materiais e a gente não conseguiu chegar em lugar nenhum. A empresa não vai ser paga por aquele esforço, então ela teve o melhor esforço, comprovado, né? O governo está acompanhando. E aí você vê que o risco é grande para o governo, porque o governo pode investir milhões de dólares naquela garrafa que nunca vai existir. Inclusive, tem uma história muito legal para falar sobre isso. Adelson, me lembra da caneta versus lápis, né? Caneta versus lápis. É bem legal isso aqui. Oi, É uma desculpa, eu lembro discussão que a dessa, eu gente, lembro. é uma discussão que a gente tem nas aulas aqui de licitações, né? Como que é interessante, como a criatividade ajuda. Mas enfim, nessa garrafinha aqui, às vezes a gente não conseguiu chegar em lugar nenhum. A empresa vai ser reembolsada pelo custo que ela teve, vai receber o lucro com base naquilo que foi negociado na licitação, mas no final o governo não teve produto nenhum. O aprendizado, ele foi o produto. Então, numa próxima licitação, o governo já sabe, olha, eu já testei que membrana biológica não dá certo, já testei que compressão de ar não dá certo. Então agora vamos testar outra possibilidade. Uma empresa chega com uma novidade, um novo material, vamos testar isso aqui de novo. Então o aprendizado foi o que o governo recebeu. Tanto o erro, né, toma aquilo que deu errado também vai ser utilizado pelo governo como aprendizado. Mas é o melhor esforço. Já no contrato de preço fixo, comprei aqui uma garrafa plástica que vende no mercado, eu só pago depois que eu receber. Não tenho risco nenhum. Se a empresa não conseguiu desenvolver, se a empresa não tem material para entregar, o problema é dela. Ela não entregou,
eu não pago. Então o risco é totalmente da indústria, nos contratos de valor fixo. O risco que eu tenho é de não ter demanda, eu não recebo meu produto, mas eu não gastei dinheiro nenhum com aquilo. Então, assim, o risco do contrato fixo, ele é totalmente da indústria. No custo de reembolso, ele é do governo e às vezes ele é compartilhado, por isso que tem tipos de contratos diferentes. Questão do pagamento, né? O contrato de custo de reembolso, ele vai pagando para a indústria à medida que ele vai sendo desenvolvido. Então a gente estabelece etapas e vai fazendo aquela progressão de pagamento. Já no contrato de preço fixo é só na entrega. Se você não entregar, você não recebe nada. E isso às vezes causa um problema, né? Porque pequenas empresas, por exemplo, vão entregar lá 10 milhões de garrafinhas, eles só vão receber quando aquelas 10 milhões de garrafas forem entregues. Aí a pequena empresa chega e fala: pô, mas eu não tenho nem o capital para comprar esses 10 milhões de garrafas do meu fornecedor para entregar para o governo. Aí sim, existem alguns mecanismos que o governo tem para pequenas empresas para ajudar a empresa com o cash flow dela, né? Mas também registrado em contrato, a empresa tem que garantir várias coisas. E a ideia é que se essa licitação é muito grande para pequenas empresas, a gente pode dividir elas em lotes. O que acontece no Brasil também, né? Vamos entregar em lotes de quantidades. A gente pode ter pequenos contratos feitos em várias localizações diferentes, ao invés de um grande contrato do mesmo item, enfim. E a parte da administração, que o governo também leva em consideração. Com relação à administração, o contrato de custo demanda muito do governo, porque o governo tem que acompanhar cada passo que a empresa dá para poder confirmar que aquele custo aconteceu. Já no preço fixo, o governo não está nem aí. Olha, eu comprei isso aqui. Quando você me entregar, eu pago. Então não preciso ter ninguém ali de olho, não preciso de um departamento técnico olhando. Então, assim, esses são os tipos de contratos e a ideia. E agora, rapidinho aqui, vou contar a história da caneta e do lápis. Pô, tava tendo uma corrida espacial gigantesca. O pessoal estava louco com a Estação Internacional Espacial, né, que está orbitando a Terra, aquela parada toda. E aí tinha uma briga, uma guerra entre uma guerra não, uma briga entre a Rússia e os Estados Unidos para poder saber, poxa, quando a gente chega lá na estação internacional, primeiro vão os russos, depois vão os americanos, sempre tem alguém lá. Quando a gente chega lá, a gente precisa anotar as coisas que estão sendo feitas quando a gente está fora da estação internacional. E aí, quando isso acontece, não tem gravidade, a caneta não funciona. Então, o governo americano gastou milhões de dólares procurando uma empresa que conseguisse desenvolver aquela caneta que escrevesse no espaço. E aí, por negociação, e os gestores de contrato, departamento técnico, e ninguém conseguia chegar na solução, e pum, os russos iam e voltavam e anotavam tudo. E aí, uma vez, estavam numa reunião, os russos e os americanos, e aí o americano conseguiu humildemente chegar pro russo e falar assim: poxa, cara, a gente tá quebrando a cabeça, gastando milhões de dólares aqui para tentar descobrir uma forma de usar uma caneta que escreve no espaço, a gente não consegue. Como é que vocês estão anotando as coisas quando vocês chegam lá? Aí os russos: ué, a gente usa lápis. O lápis não precisa, né? A caneta precisa da gravidade para fazer funcionar, o lápis não precisa. Bom, hoje existe a caneta espacial, onde ela escreve no espaço, ela é pressurizada, então ela escreve de cabeça para cima, de cabeça para baixo, de todas as formas. Então, assim, essa caneta foi desenvolvida pelo governo americano, acho que por questão de orgulho, mas teve essa história lá dessa grande discussão. E aí a gente usa essa analogia para falar sobre os tipos de contratos quando a gente está fazendo os custos de licitações aqui junto ao governo americano. Mas é isso, Renato, Adelson. Esses mas são os tipos de contrato. me fala uma coisa, me fala essa diferencinha do lápis e da caneta, novamente, para o pessoal pegar. Como que foi essa diferença do lápis, da gravidade do lápis e da caneta? Porque a caneta, ela precisa que a gravidade aponte a tinta para baixo para ela poder sair ali no rolinho da bic, né? Já o lápis não precisa. Quer ver? Eu vou pegar aqui um lápis e uma caneta. A caneta, ela tem a tinta dentro aqui do reservatório e a gravidade empurra a caneta para a tinta para baixo. E é por isso que quando a gente risca, ela escreve, porque a gravidade está fazendo com que a tinta desça e saia no papel. Aí o Quando lápis tem o você está no grafite. espaço, o Vai lápis lá, tem entendi. grafite, ele não Tem o depende, ele grafite vai riscar para sólido. cima, vai para baixo. Exato. Está preso dentro do tubo, do cilindro da madeira, da celulose. Exatamente. Putz, E esse cara, aí, esse cara essa aqui foi a quebrou minha diferença dos Estados cabeça. Unidos e os russos. Os Estados Ó, Unidos tinham medo de que os russos apagassem as anotações, por isso que eles não queriam utilizar o lápis, né? Então eles precisavam utilizar uma caneta que fosse algo fixo. Mas os russos não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados de ir, voltar e fazer o máximo de pesquisa possível. nossa, aí, pessoal. Tá vendo? Quando eu falo Renato Gomes é novidade aí, ó. Essa história, Renato já havia me contado há um ano e meio, quase 2 anos atrás. Lembra, Renato, nas nossas conversas, quando você Uhum. me contou isso, eu achei fascinante essa história. Eu falei, putz, olha aí, um dia vamos colocar essa história no ar. Estamos colocando hoje. Renato, eu achei legal esse papo dos contratos, mas esse último contrato que você citou aí, esse contrato ele se assemelha mais ao registro de preço aqui no Brasil? Esse O último, registro de preço vai ser é. associar o contrato de nível de esforço.
onde você. Ah, tem uma categoria de contratos aqui que eu acabei não mencionando, que são contratos que você não sabe quando que vai entregar e nem a quantidade. Esses são os registros de preço. Então esse, vocês têm esse tipo de contrato, então, aí hoje Tem, nos muito Estados Unidos utilizado, também. inclusive. A empresa, o governo meio que negocia um catálogo com a empresa. Putz, Renato, tem uma coisa para falar, cara. O programa tá acabando. Chegou aquela hora. Mas a gente conseguiu desenvolver uma garrafa d'água. Muito legal, a garrafa d'água espacial. Pô, Renato, muito legal, fantástico. Eu agradeço essa colaboração que você está trazendo aqui para o povo brasileiro. Eu acredito que mais no futuro esse programa vai ser uma coisa bem bacana para a galera que está começando hoje a trabalhar com licitações, tanto a nível de Brasil, como aquela empresa que tem vontade hoje de sair, de começar a licitar nos Estados Unidos. E vai ser um primeiro passo, essas empresas que estão assistindo esse programa, para hoje chegar, sair daqui e ir para um outro continente e começar as estações lá. Então, essa colaboração, quem está fazendo gentilmente é o Renato, hoje gestor de estações dentro do governo americano. Eu quero mais uma vez agradecer esse esforço, Hércules, se acordar de manhã aí, você me chamar, vamos para lá, vamos fazer, trazer as últimas novidades para a gente. Renato, e eu deixo você com as suas últimas considerações e eu aqui já vou mandando a minha beijoca para todos os americanos e para todos os brasileiros que estão nos seguindo, pedindo aquele like carinhoso, que assine o canal, que o YouTube é uma coisa muito importante, pessoal, que eu quero deixar, dar um toque para vocês nesse programa, que o curtir, o joinha que vocês dão ali, o YouTube, ele vai mandando para mais pessoas. Por isso que eu falo, quando vocês assistirem o programa, além de assinarem também, dê aquele joinha, aquele joinha que vai fazer esse nosso conteúdo prosperar a nível de Brasil, a nível de planeta. É isso aí, Renato. Deixa você com as considerações finais aí. Vamos que vamos. Valeu, Adelson. É um prazer estar aqui com você, né, com a tua audiência. E se você tem alguma pergunta, se a galera tem alguma pergunta, deixa nos comentários que a gente pode dar uma olhada aqui. Talvez a sua dúvida gere um conteúdo para um programa, né? Então, fala, deixa seu conteúdo, o seu comentário, deixa a sua pergunta aí e a gente está disponível. De novo, é um grande prazer estar aqui contigo. Tem sido bem divertido fazer essas gravações contigo e tamo junto. Valeu, Renato. Valeu, obrigado aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tchau, tchau.